Uhum. Muito bem, para quem está aqui com a gente hoje, estamos gravando então. E aí eu gostaria agora de compartilhar com vocês uma tela, né, de uma, de uma demonstração didática que fala um pouquinho do momento que a gente está vivendo agora, e eu quero ver se vocês identificam onde que, que a gente se encontra nesse momento. Então vamos lá. Aqui. Muito bem. Estão vendo, meninas? Então nós temos ali uma representação, né, de vários momentos da nossa vida. E a analogia que nós podemos fazer é que um pouco antes dessa quarentena iniciar, nós estávamos localizadas aqui, nessa primeira bolinha, né, rosinha aqui, chamada de zona de conforto, que é aquele lugar conhecido para a gente, onde a gente está habituada a já fazer as coisas do mesmo jeito, onde não nos sentimos desafiadas. Talvez nem seja uma zona tão confortável assim, mas é uma zona muito conhecida para nós. A gente tem uma sensação de segurança, uma sensação de familiarização com tudo que acontece aqui dentro dessa zona. E é aqui que a gente vive a maior parte do tempo. Né? Somos seres de hábitos e por sermos seres de hábitos, fazemos as mesmas coisas quase todos os dias para nos mantermos aqui vivas, em segurança, na zona de conforto. Agora, a gente está num momento completamente diferente, onde nós somos desafiadas a sair da nossa zona de conforto. A gente está numa zona que podemos entender como a zona do medo. Aqui, a gente está com medo de tudo que vai acontecer, porque a gente nem sabe o que vai acontecer. A gente se deixa afetar pela opinião alheia, principalmente por aquilo que a gente ouve nos grupos de WhatsApp, por aquilo que a mídia está colocando para a gente, por aquilo que os nossos governantes estão dizendo, pelas pessoas que são líderes, que estão trazendo diferentes pontos de vista para nós, e isso gera uma sensação de muita insegurança. E a gente acredita que não pode fazer nada em relação ao cenário que está diante de nós, né? A gente tem a sensação de incapacidade e isso gera muito medo. Essa é a sensação que a maioria das pessoas está tendo agora, né? É a fase do pânico. Meu Deus, o que está acontecendo? O que vai ser de mim? O que vai acontecer amanhã? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que na semana que vem vai estar acontecendo. Então, a maioria das pessoas se encontra na zona do medo nesse momento. Porém, a partir de hoje, eu espero que a gente comece a migrar para a zona de aprendizagem e entender que, ok, passada essa primeira fase de medo, de pânico, de insegurança, a gente começa a olhar para a gente, para os recursos que a gente tem, para o que está acontecendo à nossa volta e lidar de uma maneira melhor com os desafios e com os problemas que a gente está tendo. É um momento onde a gente também é desafiada a desenvolver novas habilidades. E podem ser habilidades muito simples, do tipo melhorar minha comunicação com os meus familiares, fazer uma comida, um tipo de limpeza que eu não era acostumada a fazer, trabalhar de casa, né, gurias? Olha que desafio para muitas mulheres. Fazer a gestão das pessoas que trabalham comigo, se eu tenho colaboradores, se eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho que ser ainda mais hábil para lidar com isso tudo, né, no que está acontecendo agora. E aí, a parte boa, a gente está ampliando a nossa zona de conforto. Ou seja, a partir desse momento, aquela nossa zona de conforto que era lá pequenininha, passada da zona do medo, ela ampliou para a zona de aprendizagem. E é por isso que a gente tem certeza que passada essa fase, a gente vai estar muito mais forte, muito mais preparada para lidar com os desafios e com as questões do dia a dia. E passada essa fase de aprendizagem, vem a fase de superação. Talvez essa fase, ela se manifeste quando a gente sair da quarentena, e aí a gente vai perceber que a gente está muito mais apta para lidar com as adversidades da vida, vai se sentir pronta para qualquer coisa, mas também muitas provas de superação a gente vai ter em casa, enquanto a gente ainda está na quarentena, vendo que uma reunião online funciona, vendo que aquele teu cliente continua comprando de ti, vendo que não é porque tu tá longe que tu precisa estar sozinha, vendo que tu é capaz sim de aprender coisas novas, de fazer uma melhor gestão do teu tempo, de ter mais equilíbrio emocional.
Então, a gente está num momento muito, muito produtivo e são essas 4 fases pelas quais a gente está passando e vai passar. Ou seja, agora é só para frente, meninas. Faz sentido isso para vocês? Levanta a mão aí para quem se fez sentido para ti. Vamos migrar e, como disse a Sami, gente, agora é só para frente, né? Agora a gente vai usar toda essa experiência. Quem aqui já teve alguma história de superação pessoal sabe que a gente sai muito mais forte depois que tudo passou. Durante o momento, quando tu está passando por aquele desafio, né, algum momento especial, difícil na tua vida, foi muito difícil. Mas depois tu olha para trás e percebe como aquilo te transformou, como aquilo te deixou mais forte. Eu tenho a impressão, né, porque assim como vocês, eu também tenho a minha história de vida e tive alguns desafios. E hoje eu penso assim, nossa, eu fui transformada por aquele desafio. Aquele desafio me deixou mais forte e hoje eu sou o que sou porque eu passei pelo que eu passei. E eu tenho certeza, se eu perguntar para cada uma de vocês aqui, cada uma aqui deve ter uma história de superação, alguma dificuldade que passou, algum trauma e percebe como que passou. Essa é a grande sacada. Tudo passa. Tudo vai passar, né? Uma coisa Vai bem demorar importante. mais tempo, menos tempo. Oi? Sim, eu ia complementar o que tu está trazendo, né, Eve? Tudo passa. E uma coisa que a gente tem acompanhado muito no WhatsApp são as pessoas dando conselhos, né, de como passar melhor por esse momento que a gente está vivendo. E alguns conselhos são muito, muito legais, são coisas do tipo assim, começa a fazer agora tudo aquilo que tu não teve tempo de fazer até então, né? Tu queria cuidar melhor da tua alimentação, agora tu tem tempo. Tu queria fazer atividade física, agora tu tem tempo. Tu queria começar aquele livro, arrumar o roupeiro, começar a aprender um instrumento musical, aprender a pintar, aprender a cozinhar, agora tu tem tempo. Tu tem tempo, tu pode fazer isso. Só que, na minha visão, gurias, isso não é possível nesse momento que a gente está vivendo. Porque a gente não está de férias, a gente sabe disso, né? Então a gente não tem uma estrutura emocional para dizer assim, ok, então vou me separar de tudo isso que está acontecendo no mundo, lá fora, vou fingir que não preciso trabalhar, ou que eu não preciso ter uma renda, ou que eu não preciso me preocupar com as pessoas que estão à minha volta, e vou me dedicar aí ao meu desenvolvimento dos meus prazeres, das coisas boas, né? Eu quero saber se alguém realmente conseguiu, assim, começar a seguir aquela receita de bolo de ok, estou em casa de quarentena, então vai ser uma vida linda. Eu vou acordar às 6 da manhã, vou meditar, depois vou ler um livro, eu vou correr, fazer aquele café da manhã super equilibrado e depois vou arrumar a minha casa, esperar a minha família, com aquela mesa de comercial de margarina, e assim o meu dia vai se desenrolar lindamente porque agora eu tenho tempo. Não é esse o cenário. Por que não é esse o cenário? Porque nós estamos na fase do medo. A gente está na fase da aprendizagem. Todo dia é um desafio. A gente precisa aprender a lidar com a família inteira em casa. A gente precisa aprender a lidar. Bom, vou dar um exemplo da minha casa. Aqui somos 3 adultos e uma criança, né? Os 3 adultos, cada um no seu computador, tem reuniões durante o dia, assistem às lives que precisam assistir, fazem as transmissões. Imagina, e a pequenininha quer assistir vídeos no YouTube. Então, tu imagina tu fazer a gestão disso, isso é uma coisa nova. Eu, na minha casa também, tinha uma pessoa que contribuía comigo, que organizava a casa, que cuidava das coisas da minha filha pequenininha. Obviamente, essa pessoa não está comigo hoje, ela está na casa dela, cuidando da família dela. Então, são afazeres aí que eu tenho que colocar no meu dia que antes eu não tinha. Mas agora eu não tenho mais o tempo de deslocamento para ir para o escritório ou para ir para um cliente. Sim, mas agora eu tenho que ter um tempo para aprender a lidar com todas essas ferramentas, todas essas maquininhas que eu preciso lidar para poder estar em contato com as pessoas que fazem parte da minha atividade profissional. Então, a gente não pode cair nessa falácia, e aí é uma opinião minha, né, gurias? De que, ok, agora então, se eu não estou conseguindo fazer todas as coisas maravilhosas que eu queria fazer na minha vida porque eu não tinha tempo, então eu não sou mulher o suficiente. Né? Eu tenho certeza que tu está enfrentando muito mais desafios agora do que tu enfrentava antes da quarentena.
Não é É porque tu porque está a em casa que as internet, coisas ficaram mais fáceis. Pelo sim, a contrário, ficaram internet mais está difíceis. vendendo essa ideia, né? De que assim, não, agora é tempo de se capacitar, agora é lembra, vai ler livros, vai fazer tudo aquilo que sempre quis e não teve tempo. Aí, o que que acontece? Tu vai tentar fazer isso, né? Vai tentar pegar aquele livro e aí tu não consegue. Aí vem mais uma frustração, porque tu acha que todo mundo está conseguindo, porque é o que a gente está vendo nas redes, e só tu não consegue. Ah, então o problema é comigo. Ah, não, eu tenho problema, né? Realmente, eu não consigo. As pessoas todas conseguem ler livros, ter tudo maravilhoso e dá tudo certo, só eu que não consigo. Aí, mais uma vez, a mulher se comparando com outra, né? E se colocando mais para baixo. Então, assim, meninas, calma. Vai passar? Vai. Mas a gente está passando por um momento muito difícil. E exatamente o que a gente veio falar aqui é sobre essas emoções. E a primeira coisa que a gente tem para dizer sobre isso é que sentir medo, raiva, tristeza faz parte. Nós somos seres humanos. Seres humanos, 95% das nossas decisões são emocionais. Então, como é lidar com toda essa dificuldade, com todos esses desafios, com toda essa novidade, toda uma nova gestão, todo um clima de família aqui, de trabalhar e tudo mais, que nem falou a Sam no início, ó, se passar criança correndo aqui, vocês me perdoem, né? Porque sim, a gente está em casa. Então é para isso que a gente vai conversar hoje. Como que a gente vai fazer uma melhor gestão das emoções estando nesta situação atual, porque não dá para ignorar o que a gente está passando. Não tem como dizer assim, não, tá tudo tranquilo, finge que a gente está de férias e vamos aproveitar a vida. Não, a situação é grave, economicamente grave para muitas de nós, que são, tem mulheres aqui que são empreendedoras ou autônomas, que se não trabalhar, não recebe. Levanta a mão aí, quem é empresária e está sentindo o baque econômico que a quarentena vai passar. Levanta a mão aí, deixa levantada, que eu vou passar nas salas aqui, vou olhar uma por uma. Quantas tem de mão levantada? Tem bastante. Uhum. Muito bem, meninas. Então, acredito que todas nós precisamos realmente nos unir e entender melhor como as emoções acontecem para a gente fazer uma melhor gestão. Vamos passar para o slide, Samir? É isso aí, vamos lá, meninas. Então, para a gente começar a entender um pouquinho melhor sobre isso, a gente tem que conhecer um pouquinho da nossa estrutura, né? Da estrutura do nosso cérebro. Deixa eu tirar aqui. Eu quero passar e não consegui passar o slide. Vamos lá. Aqui. Muito bem. Muito bem. Antes do slide é a inteligência emocional, né? Isso aí. Então, Então, olha meninas. só. Desde que eu falo desse, tu fala do cérebro trino, então, Sami. Bom, quando a gente está falando de inteligência emocional, para algumas vem à mente assim, eu vou assistir uma palestra com as meninas, que é de inteligência feminina, que elas vão ensinar a gente como controlar as emoções. Sinto muito, meninas, se vocês vieram aqui com essa né, de controlar as emoções, assim que funciona. Tá, então, como que funciona? Meninas, nós somos seres emocionais, mas nós não conseguimos impedir as emoções. O que consegue fazer, aprender a fazer, é lidar melhor com as situações a partir do momento em que tu identifica as emoções que tu está sentindo. Daniel Goleman definiu nessa frase que inteligência emocional é a habilidade de gerenciar as emoções para lidar efetivamente com as situações da vida. Então, inteligência emocional, gente, não é ausência de emoções. Não é, eu não vou mais ter tristeza, eu não vou sentir raiva. Ou, se eu sentir raiva, eu não tenho inteligência emocional. Não. Inteligência emocional é o que você faz a partir da identificação da emoção que você está sentindo. E a gente vai entender um pouco mais, a gente vai falar sobre
Cada uma dessas emoções, das 5 emoções, né? Alegria, raiva, medo, tristeza e afeto. A gente vai falar sobre cada uma delas. Mas antes, a Sami vai falar como que funciona o nosso cérebro. Porque sim, a gente tem que entender que as emoções, elas não estão no nosso coração. As emoções, todas elas estão aqui no nosso cérebro. E a Sami vai trazer para vocês, de uma forma bem resumida, como que funciona esse cérebro trino, para aí sim a gente começar a entender como ele funciona aqui, para a partir daí fazer uma melhor gestão. Meninas, então quem já esteve com a gente já viu essa representação super didática, né, do nosso cérebro. Aqui naquela partezinha rosinha, que é a parte mais inferior do nosso cérebro, que é por onde o nosso sistema nervoso central começou o seu desenvolvimento, é chamado de cérebro reptiliano, porque ele é muito antigo, ele é muito primitivo. E aqui são processadas todas... Ah, parei, tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, gurias. Vamos lá, parei. Meninas, olhem se tem alguém com o microfone aberto e fecha, por gentileza. Como eu tô com um aberto aqui, o slide não consigo fechar, tá bem? E aí, então, o nosso cérebro, ele é muito primitivo, né? A Carmen Borges. Isso, fecha o teu microfone ali. Isso, agora ficou bom. Fechei. Fechou. Fechei já, Carmen, beleza. Então, o nosso cérebro, ele começa a se desenvolver, né, pela base, aqui por essa parte rosinha. E é aqui onde são processadas todas aquelas todas aquelas questões que são instintivas, que são de sobrevivência. Então, o que essa partezinha rosa aqui do nosso cérebro, conhecida como reptiliano, é responsável? Pelas funções mais básicas de sobrevivência, como respirar, batimento cardíaco, pressão arterial, contração muscular, para que eu possa fazer os movimentos que eu preciso fazer sem pensar. Tudo aquilo que é automático, que funciona sem precisar que eu tenha consciência de que essas coisas estão acontecendo, é gerenciado aqui, nessa parte, que é o sistema reptiliano. E o nome é reptiliano justamente porque lembra réptil, né? Porque é muito antigo, é muito primitivo e até os répteis possuem, né, essas funções cerebrais. Depois, a gente tem aqui no centro, essa parte mais alaranjada, o nosso sistema límbico. Aqui é onde acontece o processamento das emoções. Não por acaso, ele está bem coladinho no cérebro reptiliano, porque as emoções elas existem justamente para nos proteger, para garantir a nossa sobrevivência, para que a gente consiga perceber o que está acontecendo fora de nós e reagir da forma mais efetiva para que a gente continue aí tendo a nossa vida. Então, as emoções, elas são processadas no sistema límbico e trabalham junto com o sistema reptiliano para garantir a nossa sobrevivência. E por último, a gente tem essa parte mais jovem do nosso cérebro, né, que é o neocórtex, que é essa parte representada em cinza, que se chama neocórtex. Aqui no neocórtex é onde são processadas todas as informações racionais. Tudo aquilo que precisa de um aprendizado ou que precisa de raciocínio lógico é processado nessa parte. Só que percebam que o que nos diferencia da maioria dos animais é justamente o neocórtex, e é a parte mais jovem do nosso cérebro, né? Só que tem um detalhe bastante importante. Tem alguém que... Eu vou dar um acesso remoto aqui. Tem uma coisa bastante importante. Quando eu tô com as minhas emoções no comando, o meu neocórtex, que é essa parte cinza do meu cérebro que faz o processamento racional, ele fica desligado. Geralmente eu tenho uma parte só do meu cérebro que está ativa quando eu tenho alguma questão para lidar. Principalmente quando envolve forte emoção, a tendência é o neocórtex apagar, parar de funcionar. Eu paro de raciocinar. A minha razão, ela fica dormente e a minha emoção surge. Tudo isso é uma resposta do nosso sistema muito antiga, muito primitiva para a gente lidar com as coisas no dia a dia. O que acontece hoje, né? Hoje, a gente já consegue perceber o mundo através dos nossos sentidos, né? Opa, eu acho que alguém pediu uma permissão e eu dei sem querer.
é a Luciana. Luciana, tu está mexendo na minha tela. Deixa eu sair daqui. Luciana Porto. Está controlando a minha tela. Tu sai daí, Luciana, por favor. Eu acho que sem querer eu te dei uma permissão. Tu observa isso, querida? Por favor. Muito bem. E aí o que acontece, meninas, é que a gente tem o remote control aqui. Vou tirar fora. Aqui. Muito bem. Consegui tirar já. E o que acontece é que a gente precisa de razão para lidar com as situações desafiadoras do dia a dia. A gente não precisa mais ficar dependendo só das emoções dos instintos, como era milhares e milhares de anos atrás, quando a gente vivia nas cavernas. O raciocínio lógico lá naquela época não era algo tão necessário, tão apreciado em função da maneira como a gente vivia. Porque a única função, né, do nosso sistema era fazer com que a gente se alimentasse, se reproduzisse, né, e continuasse vivo para garantir aí a existência da nossa espécie. Só que de lá para cá muita coisa mudou, mas o nosso cérebro ele continua agindo da mesma forma. E cabe a gente agora trazer as coisas para o racional, trazer as coisas para o nosso neocórtex para processar antes de sair aí tendo comportamentos e atitudes, né, reativas, instintivas em relação ao que acontece com a gente. Toda vez que a gente toma uma reação instintiva, né, reativa, a chance que nós temos de nos arrepender daquilo que a gente fez é gigantesca. Porque naquele momento o nosso sistema racional, nosso neocórtex não estava funcionando. Por exemplo, vamos lá, Eve. Eu também tenho um exemplo que me veio à mente agora, é bem no momento atual que a gente está vivendo. E, bom, a gente está em casa, eu estou em casa aqui, estou em casa com a minha irmã e cuidando de duas crianças, né, que tem um de 5 e um de 7 anos, que eu não estava mais acostumada com crianças, e eles são bem arteiros. E por alguns momentos eu me vi perdendo a paciência, né? Eu me vi assim, e eu estava ficando braba, e eu estava ficando irritada com aquela função, e aí eu liguei o consciente, né? Liguei o neocórtex e parei e pensei assim, por que eu estou ansiosa? Por que eu estou me irritando? Por que eu estou me comportando dessa forma? Porque então, quando você consegue fazer isso, acionar esse botãozinho e perceber o seu comportamento diante de um desafio, né? Que eu aqui dei o meu exemplo com as crianças, né? Eu tenho que parar e pensar. Porque a partir do momento que eu parei e pensei, pronto, eu já tomei uma respiração profunda, é como se eu já conseguisse voltar ao meu normal, voltar a estabelecer o equilíbrio, né? Um outro exemplo é os empresários que estão passando por uma dificuldade aí de ter que adequar, de fechar as portas do seu negócio, né, em função da quarentena, e os boletos continuam a chegar. Se ele se desesperar, se ele começar a ficar muito nervoso, descontar nas pessoas, é muito provável que ele não consiga ter um equilíbrio emocional para conseguir ter boas ações, fazer boas escolhas, ter comportamentos adequados que vão levar ele a ter ideias criativas, por exemplo, para sair da crise. Porque quando estamos sobre forte emoção, o nosso neocórtex não consegue funcionar da maneira como ele deveria. Quando nós estamos sobre forte emoção, tu tá estressado, tu tá triste, o teu neocórtex é como se ele desligasse. E vamos lá. Pensa comigo, se tu tá com raiva, se tu tá triste, ou se tu tá com muito medo da incerteza que tá aí fora, o teu cérebro começa a liberar, fazer conexões neurais e liberar hormônios como o cortisol, por exemplo, na tua corrente sanguínea, e tu começa a se sentir cada vez mais dessa forma. Inteligência emocional, então, passa por perceber o que você está sentindo e por que você está sentindo. A partir disso, começa a pensar em focar na solução, que a gente vai ver mais adiante. Porque aí sim, você
travando, você brecando essa evolução desses pensamentos, tu começa a dar chances para o teu neocórtex voltar a raciocinar. Eveline, tá, mas como que eu faço isso na prática? Eu tô aqui, eu perdi a paciência, eu tô com um monte de problema, eu tô com muitos boletos para pagar. Para e percebe. Toma uma respiração profunda e percebe. Se eu ficar nervosa e começar a descontar nos outros ou realmente ter crise de ansiedade, eu vou conseguir resolver meus problemas? Ou eu tenho mais chance de resolver os problemas que eu tenho se eu me manter calma? É realmente olhar para as consequências do teu comportamento e tomar as rédeas. Tomar as rédeas, ser o CEO do seu cérebro. Eu ouvi essa expressão e achei muito legal. Seja o CEO do seu cérebro. Assuma o comando dos seus comportamentos a partir das emoções, já que a gente não comanda as emoções. Você vai se sentir raiva, você vai sentir tristeza e você vai sentir medo durante toda a sua vida. A questão é o que você faz a partir do momento que você sente raiva, o que você faz a partir do momento que sente medo, certo? Tá fazendo Gurias, sentido para vocês até aqui? Levanta a mão aí, meninas. Tá fazendo sentido? Vamos ver quem está com a gente aí, se está fazendo sentido. Deixa eu passar pelas outras telas. Está fazendo sentido. Ó, a mulherada está com a mão de pé. Muito bem. Fala, Sami. gurias, uma coisa que é bem importante, né? Se tu já percebeu sinais de mudança de humor em ti mesma, tu já percebeu sinais de estresse em ti mesma, parabéns. Então, tu já deu o primeiro passo. Porque a gente perceber que o nosso humor, que as nossas emoções estão alteradas, já é uma demonstração de consciência de que algo não está exatamente como deveria estar. E esse já é o primeiro passo para que a gente possa reconhecer. A questão é que, às vezes, a gente não reconhece, não percebe que está estressada, não percebe que está com o humor alterado e acha que todas as coisas que estão acontecendo de uma forma descontrolada no dia a dia é culpa das outras pessoas, né? Quando, na verdade, a responsabilidade é nossa, né? Se eu tô achando tudo difícil, tudo complicado, não tô sabendo lidar com isso, bom, é sinal que tu tá realmente no momento que tu tá com um desequilíbrio e isso é natural. Agora, a partir desta tomada de consciência, percebe em que momentos que essa sensação de desconforto aparece mais. Quais são as situações do teu dia a dia que estão sendo mais desafiadoras? E se elas envolvem outras pessoas, o primeiro passo é fazer acordos com essas pessoas. Quando a gente fala de confinamento, a gente tem diversos exemplos aí na história, diversos estudos que mostram que as pessoas começam a reagir de forma diferente. Esse hormônio que a Eveline falou agora, do cortisol, que é esse hormônio que é responsável por esse estresse que a gente tem, né? Ele vai mudando a nossa forma de processar as coisas. A gente perde a capacidade de racionalizar e de digerir as informações como elas deveriam ser digeridas, né? Isso é natural. Então, quando a gente está em confinamento, ninguém está em casa hoje por escolha. A maioria de nós, pelo menos não. A gente é obrigadas a lidar com isso. Então, essa sensação de isolamento, de confinamento, começa a gerar reações no nosso corpo, né? Começam a mudar o nosso temperamento. E aí, qualquer coisinha pequenininha do dia a dia é o suficiente para gerar um conflito. Então, por exemplo, é uma louça que ficou fora do lugar, é uma porta que ficou aberta, é um horário que alguém não respeitou, é uma comunicação tua que tu fez e o outro não entendeu, fez uma coisa diferente, né? É um filho que está tendo uma rotina que não está te agradando no momento. Tudo isso, nesse momento de estopim, de isolamento, se torna estopim para uma grande discussão, para um grande conflito familiar. Tudo isso vai deixando a gente ainda mais com essa sensação de mal-estar, né? De que as coisas não vão bem. Então, quando tu perceber assim, pô, tô com o meu humor alterado, tô estressada, percebe em que momento tu tá com isso mais latente, em que momento que isso está aparecendo, percebe se tem relação com outras pessoas, se tem relação com outras pessoas, conversa com essas pessoas, faz acordo com essas pessoas. Está sendo difícil para todo mundo, não é só para ti, para quem está em casa contigo também. Então vamos dialogar, vamos conversar, vamos ajustar os pontos,
certamente ia tudo detalhezinho que precisa ser arrumado. E se não envolve outras pessoas, se é a rotina em casa que tu ainda não conseguiu estabelecer bem e que isso está te incomodando, observe em que momentos que isso aparece mais para ti. Por exemplo, se eu tenho dificuldade na hora que eu vou estudar, eu tenho dificuldade na hora que eu vou trabalhar, porque eu não estou no ambiente adequado, eu não tenho os recursos adequados, porque eu não tenho as coisas que eu estou acostumada a ter. Ok, então como que eu faço para melhorar isso? Se eu estou falando de ambiente, por exemplo, como é que tu pode adequar o teu ambiente para que tu possa trabalhar, estudar, produzir melhor ou fazer aquilo que tu precisa fazer, né? Se tu tá falando, por exemplo, de uma situação de relacionamentos com as pessoas, né? Tu tem dificuldade nesse momento de te relacionar com os teus familiares. Tá cada um num ritmo, tá cada um num momento. Eu tenho certeza que tem familiar teu que tá super se sentindo de férias, né? Que tá tudo bem. Então, bom para essa pessoa, mas ela também tem que entrar no ritmo aí de uma casa que está funcionando numa dinâmica diferente. Então, esses acordos vão ser fundamentais, gurias. E sabe quem que tem que assumir essa responsabilidade? É tu. Porque se não for tu a pessoa a chamar essa responsabilidade e dizer assim, ok, gente, olha só, a dinâmica é outra agora, a gente tem que estabelecer uma rotina diferente, a gente não pode continuar fazendo as coisas como a gente fazia antes, o momento mudou, chama essa responsabilidade para ti. E aí eu tenho certeza que aos pouquinhos vai conseguindo colocar cada coisa no seu lugar e fazendo os acordos aí com as pessoas que vivem contigo, para o teu dia a dia ficar cada vez mais leve. Meninas, se vocês tiverem algumas perguntas, vão escrevendo as perguntas no chat, que a gente vai estar respondendo essas perguntas, ok? Então, se vocês já têm alguma dúvida, vamos nos comunicando aí. Todo mundo está ouvindo a gente bem? Estamos ouvindo bem? Eu Tá, percebi que a beleza. Paula Manfioletti e a Rosana Meyer estão com a mãozinha para cima. Gurias, essa mãozinha para cima é porque vocês querem falar alguma coisa? Se sim, por favor, coloquem ali no chat a dúvida de vocês ou aquilo que vocês querem trazer, tá bem? Ó, a Tati me falou agora que tá travando um pouquinho, né, Tati? Como é que tá aí para ti, Eve? O meu áudio tá bom, tô vendo aqui no chat que o meu áudio tá falhando. Mas vamos lá, vamos seguir e vamos lá. Vamos falar das emoções agora, Sami. A gente já entendeu, então, que a gente está saindo da zona de conforto e agora está na zona do medo, né? E daqui Entrando só na zona vai de aprendizagem. entrando na zona de aprendizagem, né? A gente falou também sobre a estrutura do cérebro trino, a gente entendeu o que Daniel Goleman traz para a gente em termos de inteligência emocional, a definição, né, que a gente não controla as emoções, e sim a gente aprende a fazer uma melhor gestão, a gente aprende a lidar, a gente aprende a ter comportamentos melhores a partir do entendimento das emoções. Então, aprendemos isso, aprendemos o cérebro trino, agora a gente vai passar rapidamente pelas 5 principais emoções que a gente deu o nome de Marta. E vocês já vão entender por que é Marta. É isso aí, meninas. Então, quando a gente fala... Opa! Eu quero passar esse aqui, ele não está passando. Aí, quando a gente fala da Marta, a gente está se referindo ao medo, à alegria, à raiva, à tristeza e ao afeto. Essas são as 5 emoções básicas, que são as raízes de todas as outras emoções, né? Existem muitas emoções, muitos nomes que a gente dá e que se confundem até com sentimentos, mas esses 5 são as raízes, né, de todas as outras. Hoje, das emoções que a gente mais deve estar experienciando é o medo. E o medo, ele é a raiz, por exemplo, da ansiedade, né? Porque a ansiedade nada mais é do que o medo do futuro. E eu acho que isso está um pouquinho em todos nós hoje, né? Porque a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. A gente quer se preparar, mas não sabe o que tem que fazer para se preparar, pois não entende esse cenário que vai se apresentar logo em breve, né? E quando a gente está passando por uma situação assim de muita ansiedade, né? A gente está sentindo medo, existe uma coisa muito positiva, porque a ansiedade ela nos coloca num estado de energia. A ansiedade ela nos deixa alertas, ela nos deixa olhando para frente, de uma certa forma proativas.
Só que se a ansiedade se manifestar em excesso, ela se torna um grande limitador. Porque daí eu não consigo estar nunca no momento presente, estou sempre pensando no futuro e ainda de uma forma negativa. Se eu penso no futuro de uma forma negativa e me coloco lá na frente, fazendo essa perspectiva das coisas que vão dar errado, dos problemas que a gente vai ter, das dificuldades que a gente vai ter, como é que fica o nosso estado interno? Fica muito negativo, né, gurias? Então, esse medo que a ansiedade gera na gente, ela é extremamente limitante, porque um pouco de ansiedade até é bom. Nos coloca em movimento, nos deixa alerta. Muita ansiedade vai nos tirar o foco do momento e vai deixar que a gente se sinta improdutivo, podendo levar até aí uma sensação de pânico, realmente. E uma outra questão em relação ao medo é que a gente pode estar sentindo também, de uma certa forma, uma frustração, né? Por as coisas não estarem acontecendo do jeito que a gente gostaria. Então, tudo isso também vai fazendo com que a gente perca a nossa habilidade de processar as informações e tomar as decisões que a gente deveria tomar, de agir da forma como a gente gostaria de agir, né? Quando o medo ele está latente na gente, ele está se apresentando, a gente tem dificuldade de raciocinar. Então, a gente vai fazer escolhas que vão, provavelmente, ser fruto de arrependimentos daqui a pouco. Então, nesse momento, onde a maioria das pessoas está com medo, onde a gente está com medo, quais são as decisões que a gente tem que tomar? Quase nenhuma. Toda decisão que a gente puder adiar para depois da quarentena é melhor que a gente adie. Claro, existem questões, gurias, que têm a ver com finanças, que têm a ver com questões legais, principalmente quem tem empresa, quem tem funcionários, que existem pessoas que podem te ajudar nesse sentido. Conversa com o teu contador, conversa com um advogado que já te atenda ou que seja uma referência na tua área, para tomar algumas decisões que sejam mais urgentes e que talvez precisem ser tomadas. Talvez essas realmente não possam esperar, né, para não se transformar numa bola de neve. Mas aí, quem vai te ajudar a tomar essas decisões são pessoas que são realmente especialistas, qualificadas para tomar esse tipo de decisão. Porque se for baseado só no teu sentimento, a decisão vai ser baseada no medo. E uma decisão baseada no medo tende a ser uma decisão errônea. É. Outra coisa, outra questão, não só sobre o medo, mas vamos lá. Às vezes as pessoas nos perguntam assim, tá, mas ou a gente pergunta para elas, vocês acham que é bom ou é ruim sentir medo? O que vocês acham, meninas, que estão nos ouvindo e que ainda não foram na IFE presencial? Quem acha que é bom sentir medo, levanta a mão. Quem acha que é bom sentir medo? Quem acha que é ruim sentir medo? Levanta a mão. Deixa eu passar aqui as telas. Ruim sentir medo. Muito bem. Bom, meninas, legal. O que a gente tem que perceber? Que o medo, ele não é bom nem ruim. O que define é o resultado que você vai ter a partir do comportamento que você vai ter diante dessa emoção. Por exemplo, porque o medo, gente, o medo, ele pode ser bom. Sabe quando que o medo é bom? Quando ele nos protege. É bom sentir medo de sair cheia de joias às 3 da manhã no centro de Porto Alegre. É ou É não bom é? sentir medo de sair Para não do pegar o centro de Porto coronavírus. Alegre nesse É momento. bom, exatamente. É bom ter medo de pegar o coronavírus e aí te mantém preservado em casa. É ou não é bom? Então, o medo, gente, ele não é uma emoção de um todo ruim. O medo serve para nos proteger. Quando que o medo é ruim? Quando ele te paralisa. Quando ele toma conta e te gera ansiedade, te gera angústia, que tu não consegue mais usar o teu neocórtex, tu não consegue mais raciocinar de tanto medo. Aí tu tá tomada de medo. Então, neste caso específico, quando tu deixou o medo tomar conta, aí sim ele pode estar te prejudicando. Porque fora isso, o medo, numa dose certa, ele te ajuda. E outra pergunta que você deve estar fazendo, porque muitas pessoas têm medo de falar em público, tem medo de abrir o seu próprio negócio, tem medo de sair de uma relação ou entrar em uma relação.
A pergunta que você deve se fazer é: por que eu estou com medo? Por quê? Por que eu tenho medo de abrir o meu próprio negócio? O que me faz sentir medo? Porque talvez a resposta seja um norteador de onde você precisa investir mais atenção. Por exemplo, eu tenho medo de abrir o meu próprio negócio. Tá, mas por que eu tenho esse medo de abrir? Ah, porque eu acho que eu não estou capacitada, que eu não tenho capacidade o suficiente. Ó, se tu chegou a essa conclusão, já é um norteador para dizer assim: bom, então o que eu preciso fazer para me sentir capacitada, para me sentir capaz? Onde eu devo buscar informação? O que eu devo fazer? Que cursos devo fazer? Enfim, o que eu devo mudar e fazer e acontecer para que eu me sinta capaz? O medo, gente, é uma ótima forma de aprendizado. Aliás, todas as nossas emoções têm muito a nos ensinar, desde que a gente perceba as emoções. Olha como a inteligência emocional é rico, gente. Além da gente conseguir fazer uma melhor gestão do nosso dia a dia, a gente pode aprender com as nossas emoções. Porque se o teu medo está te paralisando, te pergunta, qual a raiz desse medo? O que tu precisa fazer, então, para sentir menos medo, para que tu te sinta mais segura em relação ao teu medo. Certo, meninas? Ficou claro para vocês, então, que o medo não é bom nem ruim, ele apenas é uma emoção como outra qualquer e tu tem que avaliar, a partir desse medo, qual é a melhor ação a ser tomada. Como bem disse a Sami, cuidado para não tomar nenhuma decisão importante, impactante, sobre essa pressão, sobre essa angústia do medo, porque lá mais à frente você pode estar se arrependendo de alguma decisão tomada. E, gurias, uma coisa bem legal de comentar é que geralmente o medo, ele não está no momento presente. Quando a gente sente medo, a gente ou está fixado em alguma experiência, alguma coisa que aconteceu no passado, que foi negativa, e que essa situação que a gente está vivendo agora nos lembra, e aí a impressão que a gente tem é que vai ter o mesmo desfecho que já teve antes, ou que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com uma outra pessoa, ou a gente está olhando para o futuro e imaginando daí um cenário, né, negativo, um cenário que não é possibilitador, um cenário pessimista. Aí o medo aparece. Então, se eu estiver num momento onde eu estou sentindo medo, qual é a melhor coisa a fazer? Me colocar no momento presente. Porque provavelmente nesse momento, nessa situação, agora, percebe onde tu está agora. Qual é o risco que tu estás correndo? Provavelmente está no conforto do teu lar. Provavelmente tu está com as pessoas mais próximas, as que tu mais ama, pertinho de ti. Provavelmente, se Deus quiser, ainda não está te faltando nada, não está te faltando um alimento, não está te faltando água. Provavelmente tu estás com saúde, as pessoas à tua volta também estão com saúde. No momento presente, o medo não existe. Perceba isso, que o medo geralmente é um deslocamento da gente para o passado ou para o futuro. Ah, agora entrou uma... O que aconteceu aqui? Mudou para vocês também a tela, meninas? Aí, vamos ver. Gallery View. Muito bem. Muito bem. Então, o que acontece, meninas, muitas vezes é isso, né? A gente não se coloca no momento presente e deixa que as emoções que são atreladas ao nosso passado ou ao nosso futuro apareçam, né? E aí nos tirem do nosso centro. Muito bem. E além do medo, a gente tem a segunda emoção, é a alegria, né? Da Marta lá, a nossa Marta, né? Que são as 5 emoções. Mas vamos lá, alegria. E aí eu pergunto para vocês, tu consegue voltar a tela, Sami, que eu queria ver quem é que vai levantar a mãozinha? Como voltar a tela, meu amor? É que para mim tá aparecendo o rostinho de uma participante aqui, em vez de estar aparecendo o slide. É isso, eu acho que alguma das participantes... Ah, tá ali, ó, tá. Ela clicou, eu acho que sem querer, num jeitinho diferente ali da tela dela. Tá, então você vai arrumando aí, eu vou falando da alegria. Gente, olha só. Alegria, assim como o medo, assim como a raiva, assim como qualquer outra emoção, ela não é boa e nem ruim.
Aí, nessa hora, deve ter umas se perguntando assim: como assim, Eveline? A emoção não é boa, a emoção, a alegria não é boa. Todo mundo quer alegria na sua vida, todo mundo quer ser feliz. Não, alegria é uma emoção como outra qualquer. A alegria, claro que ela é boa e é isso que a gente busca. A gente busca viver momentos alegres e felizes, mas vamos combinar que em momentos de euforia, que é o excesso de alegria, a gente também pode tomar algumas decisões que a gente pode se arrepender depois. Tipo, ir no shopping porque tu está muito feliz e fazer uma compra e depois se arrepender daquela compra, porque tu comprou no momento que estava muito empolgada e depois quando veio aquela fatura do cartão de crédito, pensou assim, puxa vida, o que eu fui fazer? Agora tá lá aquelas 10 parcelas para pagar no cartão de crédito. Então, a alegria, gente, é uma emoção. O que é inteligência emocional? É a gestão dessa emoção, é o comportamento que você vai ter a partir da emoção que você está sentindo. Assim como não é indicado tomar nenhuma decisão importante para a sua vida quando você estiver com medo, também não é importante, é importante não tomar nenhuma grande decisão quando você estiver eufórico. Porque você pode estar tomando uma decisão que pode se arrepender depois, como essa, de comprar algo que não deveria, de fazer algo que depois, puxa, eu falei aquilo, eu estava muito empolgado, faz uma promessa para alguém, né? Puxa, hoje eu estou tão feliz, combina que no final de semana a gente vai para a praia ou vai para Gramado, e depois que passar aquela energia, tu pensa assim, o que eu fui prometer? E agora? Vou ter que cumprir, porque senão o pessoal vai me matar. Então, percebe, gente, que até a alegria, que é uma das 5 emoções, mas né, a alegria também é uma emoção que tu tem que perceber a alegria. Bom, estou alegre. É o momento de eu sair fazendo promessa? Estou muito alegre. Será que é o momento de eu sair fazer compras no shopping? Então, percebe, gente. Inteligência emocional é percepção, é reconhecer as suas emoções e, a partir daí, tomar melhores decisões. Agora eu pergunto para vocês, gurias. É permitido sentir alegria em época de quarentena? Sim. Tu sabe que eu tô falando isso porque eu me percebi em alguns momentos de muita alegria e que daí eu pensei assim, pá, vou fazer um stories. Olha, tô super feliz, tô em casa com minhas filhas, tal, brincando, vou fazer um stories. E aí rapidinho passou pela minha cabeça assim, meu Deus, mas como que eu vou mostrar para as pessoas que eu tô alegre na quarentena? As pessoas vão pensar que eu não tô dando bola para a situação, que a minha vida é super fácil, que tá tudo super bem, ou que eu tô querendo pagar de equilibrada, emocional. Passaram 1000 coisas na minha cabeça, gurias. Só que pensem que isso foi em milésimos de segundo, né? E aí, só que rapidamente, o racional volta, né, a funcionar, e eu penso, nossa, mas tem tudo bem eu estar alegre na quarentena. Pensa em quantos motivos bons a gente tem para comemorar, né, essa situação pela qual a gente está passando. Porque existem duas formas da gente lidar com os desafios que se apresentam. Uma é tu resistir a eles e tu dizer coisas do tipo, eu não me conformo com isso que está acontecendo, por que isso tinha que acontecer, por que meu governante não sei o que, não sei o que, por que meu negócio papapá, por que o outro bababá. Posso resistir a esse momento e não querer ficar em casa e ficar contrariada e ficar reclamando e não aproveitar esse momento que eu tô, né, aqui reclusa, que eu não tô socializando, ou eu posso dizer sim para esse momento e entender que a cada coisa é como é, me cabe aceitar e aproveitar da melhor forma que eu puder essa situação pela qual eu estou vivendo. Porque não é o fato de eu aceitar ou de eu não aceitar que vai mudar a situação. Mas o fato é que se eu aceito, eu consigo dizer, ok, diante de tudo isso, como que eu faço meu dia ser melhor? Como que eu faço meu dia ser produtivo? Como que eu faço para tirar algo de bom de toda essa situação? Se eu resisto,
Se eu só reclamo, se eu culpo o mundo, se eu culpo o universo, eu não aceito, eu não consigo tirar o proveito. Então, meninas, aproveitem os momentos de alegria que vocês tiverem com as suas famílias nesse momento. Eu não sei se tem alguém aqui que mora sozinha, né? De repente tem alguém que está aí em isolamento sozinha. Então, o desafio é diferente também. Mas aproveita isso. Aproveita os momentos de alegria. Pode compartilhar, sim. Vamos, Aveline, autorizar as gurias a compartilharem alegrias? Vamos autorizar elas a serem felizes mesmo na quarentena? Sim, vocês podem. Vocês podem fazer as coisas boas que vocês queiram fazer, tá, gurias? Podem mostrar para as pessoas também, tá? E se alguém achar isso, achar aquilo, achar aquele outro, né? Essa pessoa que lide com os seus achismos, com os seus julgamentos, porque o que ela achar, o que ela disser, o que ela julgar, tá falando muito mais sobre ela do que sobre ti. Faz sentido isso? Então, muito momento de alegria aí para vocês, hein, gurias? Vamos para a próxima emoção, vamos voltar para Marta? A próxima emoção, gente, é a raiva. A raiva. E aí, é bom ou é ruim sentir raiva? O que vocês acham? Assim como a alegria, assim como o medo, ela é apenas uma emoção. Não é bom nem ruim sentir raiva. O problema é o que você faz com a sua raiva, né? Se tu canaliza a tua energia, porque a raiva é um estado emocional de bastante energia, né? Tu canaliza a tua raiva para algo produtivo, ou tu descarrega num esporte, ou tu faz uma faxina na casa, ou tu vai lá, né? Aí, tudo bem. Tu tá fazendo um bom proveito, tu tá canalizando essa energia. Agora, se tu usa a energia da raiva e tu acaba descontando na outra pessoa, aí talvez não seja a melhor aproveitamento desse estado de energia, porque é muito potente. Outro erro muito comum que muitas mulheres cometem é engolir a raiva, guardar para si. E o que também não é saudável, né? Em vez de colocar a raiva para fora, em vez de canalizar essa raiva, nem que seja esmurrando uma almofada, né? Se tu tiver com muita raiva, nem que seja praticando. Podem ver, gente, os homens fazem isso com mais eficiência que nós. Eles têm o jogo deles, a pelada deles, e que eles jogam como se fosse um campeonato mortal, né? Porque eles, inclusive, se machucam no jogo, porque o jogo é para valer. Eles não estão descontando ali o dia a dia? Eles não estão ali descontando toda a correria? É isso. A raiva, ela precisa ser canalizada. Só que nós, mulheres, acabamos nem sempre canalizando ela de uma forma correta. Ou a gente descarrega, às vezes, nos filhos. Quem nunca, né? Quem aqui não carrega já essa culpa de um dia ter descarregado nas pessoas que você mais ama por causa de um problema, por causa que o teu chefe brigou contigo, porque tu te sentiu injustiçada, porque tu foi roubada, enfim, que tu estava com muita raiva e tu acabou sendo indelicado, até agressivo com as pessoas que tu mais ama, que seriam as pessoas que mais deveriam ter a melhor parte de ti. Então, gente, raiva é uma emoção de muita energia. Agora a gente precisa canalizar essa raiva. Tem muita gente sentindo raiva agora na quarentena. Tem gente sentindo raiva porque está em quarentena e não queria estar. E tem o contrário, tem gente que está com raiva porque não queria estar em quarentena e que acha que todo mundo devia estar trabalhando. E estão colocando a raiva delas nas redes sociais. Vocês já viram isso? Alguém já percebeu aí os discursos, como eles estão ficando cada vez mais inflamados? Cada vez mais as pessoas... Ó, mais uma fotinho linda aqui de uma participante apareceu na tela. Cada vez mais as pessoas estão sentindo raiva e fazendo vídeos e declarações sem antes perceber o seu estado emocional. Como a gente já comentou aqui, se tu percebe que tu tá com raiva, é o melhor momento de tu ir para o Instagram fazer uma postagem? Se
Tu tá com raiva, é o melhor momento de fazer uma reunião online com a tua equipe? Não. Espera, e esse é o ponto positivo da inteligência emocional, porque quando você tem inteligência emocional, tu diz assim, eu tô com raiva, e é por isso que eu não vou fazer essa reunião agora, porque eu não posso fazer essa reunião agora, porque eu preciso me acalmar, para depois fazer uma reunião que realmente vale a pena, que realmente vai ter resultados produtivos, porque uma reunião conduzida com raiva tem muita chance de dar errado, vocês concordam? Sim? Tamo junto? Tá todo mundo aí ainda? Vamos lá, levanta os braços, estica um pouquinho, porque já estamos há um tempo aí já sentadinhas. Vamos lá. Deu? Deu uma esticadinha? Bom, muito bem. Vamos lá. E a Continua. Eveline falou agora de raiva, né, gurias? A raiva é um sentimento, uma emoção muito importante da gente falar agora, porque tem duas coisas que são campeãs de audiência quando a gente fala de raiva nesse momento. Uma, as pequenas coisinhas do dia a dia que acontecem dentro da tua casa, que dá aquela raivinha básica. A Daniane falou aqui, ó, é bom comprar um saco de boxe. Concordo, é uma boa saída. E outra, as coisas que tu lê nas redes sociais. Gurias, se vocês me permitem dar um conselho, né, para vocês. Rede social não é lugar para a gente fazer desabafo das nossas emoções. Esse lugar onde nós estamos agora é um lugar para isso. Porque aqui a gente tem uma escuta qualificada, a gente está aqui tocando coisas com pessoas, colocando aqui no chat com pessoas que querem a mesma coisa que a gente. São pessoas que, de alguma forma, conquistaram o direito de saber das minhas emoções. Quando eu vou despejar as coisas que estão acontecendo na minha vida, que eu estou sentindo no Instagram, no Facebook, no Twitter, eu corro dois riscos. Primeiro, de ser mal interpretada pelas pessoas. Segundo, de gerar reações muito fortes em relação àquilo que eu falei, porque sim, as pessoas pensam de formas diferentes. E em qualquer uma dessas situações, tu vai sair perdendo, porque tu vai receber retornos que não são positivos. E isso não vai ajudar a melhorar o teu estado emocional. Pelo contrário, vai te colocar num looping, vai te colocar num estado emocional ainda mais negativo. Vai fazer com que tu fique discutindo com as pessoas sobre aquilo que tu postou ali. Então evita ficar trazendo as tuas emoções agora, principalmente que elas estão à flor da pele, para redes sociais. Compartilha isso com as pessoas com as quais realmente tu confia, nas quais realmente tu confia. Com teu marido, com a tua companheira, com os teus filhos, com a tua terapeuta, com as suas amigas, com pessoas que estejam de verdade prontas para te acolher. E outra coisa bem importante, quando a gente fala de amigas, gurias, amigas são aquelas pessoas com quem tu realmente tem uma relação de confiança. Não são aquelas mulheres que fazem parte do teu grupo de 238 mulheres no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Às vezes a gente confunde grupo de trabalho com grupo de amigas. Eu falei aqui porque achei que as pessoas eram minhas amigas. Até são, num certo nível. Mas não são amigas ao ponto de tu fazer os seus desabafos, né? Isso vai te trazer muito mais frustração, muito mais raiva da reação das pessoas, porque elas vão te retornar coisas que tu não esperava e vai te colocar num estado emocional ainda pior. Então, tá com raiva, vai liberar essa energia de alguma forma, isso é bem importante, né? Pode ser com saco de boxe, sim, Daniane, né? Pode ser faxinando a casa, pode ser simplesmente respirando bem fundo algumas vezes. Esse exercício que a gente fez hoje no início aqui do nosso webinário, não é por acaso, né? É que quando a gente respira profundamente, a gente melhora a nossa oxigenação do cérebro, a gente melhora a nossa circulação sanguínea, a gente coordena o nosso batimento cardíaco. E sim, respirar profundamente algumas vezes vai fazer o teu nível de energia baixar, vai fazer tu te realinhar e fazer essa sensação de raiva passar. Então, não reage, não toma atitudes movida pela raiva. Principalmente na quarentena, porque quem vai sofrer ou são as pessoas que tu ama, que estão contigo dentro de casa, ou são pessoas nas redes sociais que não vão te ajudar em nada nesse momento. Então,
segura essa bronca aí por uns segundinhos, respira fundo, usa essa energia para outra coisa e bola para frente. Se tiver que desabafar, desabafa com alguém de confiança, cuidando para não botar essa pessoa para baixo, né? Verdade. Porque se a gente passar o dia inteiro também se queixando, reclamando, as coisas estão difíceis para a gente, desabafando, a gente vai levar a pessoa também para um estado muito negativo, né? Então, observa aí o que realmente vale a pena compartilhar. Eu estava lendo aqui nos comentários, Sami, teve a Mari Flores que falou assim, as pessoas estão brigando nos grupos de WhatsApp, com nervos à flor da pele. Sim, em 2 grupos que eu participo. Gente, eu fiquei impressionada. O nível de grosseria usando palavras de baixo calão por coisas assim, ó, banais, assim, sabe? Ali uma falou uma coisa, falou outra, a outra não gostou e veio uma enxurrada de xingamentos que eu fiquei assim, ó, meu Deus, que esse povo, onde é que isso vai parar? Se as pessoas não perceberem que elas não têm o direito de descontar o estado emocional delas nas pessoas, vai dar gente se matando aí, né? A sorte é que nós temos aqui mais de 70 mulheres que estão aprendendo sobre inteligência emocional e a partir daí a gente vai melhorar o nosso meio. Porque a partir do momento que eu percebo que eu estou com raiva, eu não digo, porque uma palavra dita é como uma flecha lançada, né? Ela não volta, né? Então, quando a gente aprende sobre inteligência emocional, a gente percebe que a gente tem que pensar mais. Esse negócio de usar desculpa assim, mas eu sou uma pessoa impulsiva. Ai, não, eu sempre fui assim, impulsiva. Eu sou pavio curto. Não. Tu era alguém que ainda não conhecia sobre inteligência emocional, pois agora você está entendendo e você vai buscar mais informação, você vai estar participando dos nossos próximos encontros aqui no Zoom e vai aprofundar o teu conhecimento e não vai mais usar isso como desculpa. Você vai sim ser o CEO da sua mente, vai assumir o protagonismo da tua vida, assumindo a responsabilidade pelos teus comportamentos. Mas a pessoa gritou comigo, a pessoa foi grossa comigo. Ok, isso é ela. Isso diz respeito a ela, como ela faz a gestão das emoções. O que diz respeito a ti é como tu vai te comportar diante dessa agressão, diante de tudo isso. Então, nós aqui estamos trabalhando para desenvolver a nossa inteligência emocional. E aí sim, sabe o que eu chamo, gente, inteligência emocional? Eu chamo de qualidade de vida. Porque quando a gente desenvolve inteligência emocional, a gente ganha qualidade de vida. A gente se torna pessoas de um convívio melhor. Eu me sinto assim. Eu acho que hoje é muito melhor conviver comigo do que há um tempo atrás. Porque eu fui melhorando e ainda vou melhorar muito mais. Porque essa caminhada é infinita. Esse caminho do autodesenvolvimento ele não para nunca. Só que cada vez que eu olho para quem eu fui, eu gosto mais de estar nessa caminhada, eu sinto mais orgulho e cada vez mais eu quero caminhar e vou cada vez melhorar mais. E é conhecendo as emoções que a gente começa essa caminhada. E aí a gente entra na última emoção, né, gurias, que é o afeto. O afeto... Acho que não falamos da tristeza, sabe? Não falamos da tristeza, é verdade. Então, eu vou falar já do afeto, depois eu volto na tristeza. Porque eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, de descontar a raiva nas pessoas, né? Quando eu digo assim, me desculpa, é que eu sou assim mesmo, é a minha personalidade, eu sou grossa, eu sou direta, eu sou direta, né? Eu sou direita, eu sou esquerda, também tem isso, também, né? Também. As mulheres, elas trazem muitas vezes essa fala, né? Eu sou assim mesmo, eu sou direta, me desculpa se eu tô sendo grossa. Só que é nesses momentos, gurias, de maior estresse que a gente tá vivendo, é onde a gente precisa cada vez mais exercitar a nossa polidez, a nossa cordialidade, a nossa capacidade de se expressar verbalmente de uma forma que não agrida as demais pessoas. Porque tu não é a dona da verdade. Eu não sou a dona da verdade. Não existe um certo e um errado. Existe o que é certo para mim e o que é certo para ti. As pessoas são diferentes e elas têm o direito de ser diferentes.
E isso não permite que eu use como desculpa a diferença do outro para ser grosseira, para ser uma pessoa que distrata os outros, né? Então, vamos aproveitar esse momento para pensar sobre isso, olhar para a nossa forma de se comunicar e pensar, poxa, mas será que a raiva que eu estou sentindo aqui, eu estou jogando para cima das pessoas porque ela pensa diferente, porque ela colocou as coisas de uma forma com as quais eu não concordo? E aí tu está falando sobre ti, essa raiva é só tua. Quando tu descarrega a raiva em alguém, essa raiva é tua, ela não é da pessoa. Então observa isso, né? O que está te deixando com raiva? E por que faz sentido botar essa raiva em cima da outra pessoa? Isso só vai te trazer mais prejuízo, vai afastar as pessoas de ti, provavelmente vai te fazer tu te sentir mal por aquilo que tu fez, pela forma que tu falou. Então escolhe ser mais afetuosa. Se tem uma coisa que essa quarentena vai nos deixar de herança, é a ampliação da nossa capacidade de se solidarizar com os outros. Eu tenho certeza que, por enquanto, a maioria das pessoas ainda está muito confusa, pensando no que vai fazer com a sua própria vida. Daqui um pouquinho, e daqui a pouquinho mesmo, a gente vai começar a se preocupar com o outro. Se aquela pessoa que eu conheço está tendo o que comer, se aquela pessoa que eu conheço está tendo como sobreviver, se aquela pessoa que eu conheço está conseguindo lidar com as coisas do dia a dia dela. E aí a solidariedade em mim começa a nascer. E quando eu saio um pouquinho do meu umbigo e eu começo a olhar para o outro, e isso começa a crescer. E essa sensação de afeto que eu começo a cultivar dentro de mim me traz um bem-estar enorme, traz um bem-estar enorme para a sociedade. Então, o afeto é hoje a emoção que a gente tem que cultivar. A gente não está, nesse momento, abertos para o afeto. A gente está mais aberto para a raiva, do medo, para a tristeza, né? Momentos de alegria, ok, mas essa troca, parece que como a gente não está presencialmente com as pessoas, a gente não consegue passar o afeto, transmitir o afeto. Mas a melhor forma da gente transmitir esse afeto agora é através das nossas palavras. Então escolham a forma como vocês vão se comunicar com as pessoas, seja num áudio, numa ligação, numa chamada de vídeo, o que vocês vão escrever ali nas redes sociais. Pratiquem uma comunicação afetuosa. Nós todos só temos a ganhar. Eve, o teu áudio está desligado ainda, amada. E a gente... É verdade. Isso aí. Tristeza e afeto concluídos, então? Teu microfone. A tristeza a gente acabou não falando, né, meninas? Tá, Mas a então tristeza... vamos só dar uma pinceladinha, então, na tristeza, que também é um sentimento que muitos estão vivenciando, né? Eu tô triste, eu tô com medo, eu tô com raiva, e é um misto de emoções, tá? Mas a tristeza... deixa eu fazer a mesma pergunta, então. Para quem está nos ouvindo aí, gente, é bom ou é ruim sentir a emoção tristeza? Levanta a mão quem acha que é bom. Deixa eu passar nas páginas. Quem acha que é bom, levanta a mão. Quem foi já na IF não vale. Aê! Tristeza, gente, é uma emoção como qualquer outra, né? Ela não é boa e nem ruim. Claro que normalmente a gente não gosta de se sentir triste. Eu prefiro me sentir feliz. Mas é uma emoção que nos faz ficar introspectivo, em si mesmada, como diz a Sami, né? Quando você se percebe, geralmente quando a gente fica triste, a gente não fica com a cabeça mais baixa, com os ombros mais caídos, a gente fica voltada para a gente mesma, a gente quer ficar quietinha, as amigas, os amigos convidam para sair, para fazer um churrasco, fazer alguma coisa, tu diz, não quero fazer nada, porque você está triste. Essa tristeza, assim como qualquer outra emoção, ela pode estar trazendo muito aprendizado. Desde que tu perceba assim, o que eu posso aprender com a minha tristeza? O que me fez ficar triste? E o que eu preciso mudar
para não passar por isso de novo, para não me sentir triste de novo. Porque, gente, nós vamos nos sentir triste de novo, mas por motivos diferentes. A gente pode aprender com cada emoção, com cada situação que a gente vive, a gente pode tirar aprendizado. Puxa, eu estou triste porque alguém me magoou, eu estou triste porque algo que eu queria muito não deu certo. Percebe que nessas duas situações, se pergunte, tá, e por que não deu certo? Aonde eu falhei? O que eu deveria ter feito diferente? Né? Uma pessoa me magoou, o que aconteceu? Né? Qual é o nosso relacionamento e o que tinha por trás dessa relação que fez com que a pessoa reagisse daquela forma e eu ficasse triste com a reação dela, com o comportamento dela? Aí eu fiquei triste, tá, mas o comportamento é meu ou o comportamento é dela? E a gente saber separar, sabe? Saber separar assim, o que é meu e o que é da outra pessoa. Porque às vezes a pessoa naquele momento está sendo agressiva, ou ela está sendo grosseira, ou ela está sendo, enfim, qualquer um outro comportamento desagradável. Ela está sendo contigo e aí tu diz assim, mas o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para ela me tratar dessa maneira? Geralmente a resposta vai vir para você assim: não, eu não fiz nada para ela me tratar assim. Mas realmente não é sobre você. Realmente aquela pessoa que está tendo aquele comportamento é sobre ela, é sobre o estado emocional que ela está experimentando e a maneira como ela não está conseguindo lidar com inteligência emocional e sai tomando atitudes e falando coisas que talvez não seriam melhor e acabam magoando pessoas. E uma dessas pessoas pode ser você. Então E percebe a próxima vez que alguém, já te dou a palavra, percebe que a próxima vez que alguém te disser alguma coisa, alguém for grosseira contigo, em vez de tu revidar, percebe assim, puxa, mas isso é dela. Se eu revidar na mesma coisa, porque eu não fico quieta, eu não vou deixar barato, eu não vou. Percebe que tu tá te igualando e tá deixando a tua raiva tomar conta e não deixar o teu neocórtex funcionar. Porque se tu disser assim, não, agora quem comanda aqui é o neocórtex, agora eu vou parar e vou pensar. Eu vou reagir da mesma forma que essa pessoa reagiu comigo? Não, não vou. Então percebe que a emoção, ela 95% das nossas ações são emocionais, gente. Nossos comportamentos são regidos pelas emoções. Então isso acontece o tempo inteiro. Então é o tempo inteiro que a gente tem que estar fazendo assim, para e pensa, neocórtex volta a funcionar. A gente tem que se policiar. Claro que no início dá trabalho, mas depois a gente vai pegando o jeito e vai fazendo isso de um jeito mais fácil. Fala aí, Sami. gurias, uma coisa que é muito comum agora, que nos dá tristeza, né? A gente ficar pensando naquilo que a gente deveria ter feito e não fez antes da quarentena, tá? Eu vou usar muitos exemplos meus, de pessoas próximas minhas, e aí vamos ver se vocês identificam alguma coisa da vida de vocês sobre isso. Eu fiquei me perguntando, poxa, por que eu não comecei antes essa minha jornada no digital, né? Para a gente ter todos os produtos que são presenciais, todas essas coisas que a gente oferece para as mulheres no ao vivo, no presencial, na internet também. A gente já conhece diversos cursos aí maravilhosos que são na internet. Por que eu não fiz isso antes? Talvez tu possa pensar, poxa, mas por que eu ainda não coloquei o meu produto para vender na internet? Por que eu não entrei com a minha aposentadoria mais cedo? Por que eu não guardei dinheiro quando eu tinha condições de guardar dinheiro? Por que eu não ouvi a minha mãe quando ela me disse papapá? Por que eu fiz aquela escolha de investir em tal coisa naquela época? A gente fica se perguntando muito nesse momento de crise de por que eu não fiz aquilo? Eu deveria ter feito aquele outro. E aí a gente vai se sentindo muito triste. Só que a gente não tem nenhum poder sobre as escolhas que nós já fizemos. Não há como mudar o que aconteceu. Então não fica te questionando sobre o que tu deveria ter feito e tu não fez, ou por que tu fez alguma coisa e não outra. Não é o momento para isso. Isso só vai te deixar mais triste. Agora o que a gente precisa é focar na solução. E é disso que a gente vai falar nesse momento. Porque existem duas formas de eu olhar para a situação. Eu posso focar no problema
e aí eu me afundar cada vez mais, ou eu posso focar na solução. E aí sim, eu posso realmente encontrar caminhos e alternativas. Encontrar caminhos e alternativas para me levar para um lugar melhor. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. Tem uma das gurias aí que falou, acho que foi a Alexandra, né? Que ela está se ocupando bastante com filmes, séries, crochês, outras coisas, para não ficar triste, até porque ela está morando sozinha. E ela falou também que... não sei se a Alexandra está morando sozinha. Eu sei que a Sabrina falou, né? Está morando sozinha também, queria comprar um saco de boxe, enfim, né? E aí, meninas, quando a gente fica olhando muito para o passado, para aquilo que a gente se arrepende de ter feito, ou para aquilo que a gente deixou, né, de fazer, a sensação é muito negativa. Eu fico olhando para aquele problema, né? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? De quem que é a culpa disso ter acontecido? E isso gera uma sensação muito ruim. Agora, se eu olho para essa mesma situação agora, focando na solução, eu vou fazer outras perguntas para mim mesma. Em vez de me perguntar assim, por que eu não vendi os meus produtos na internet antes? Esse é um tipo de pergunta que a gente faz para a gente mesmo e que nos leva a lugar nenhum, né? Nos leva só a culpa e um sentimento de impotência, de tristeza. Agora, se eu perguntar para mim mesma, ok, o que eu posso fazer para comercializar meus produtos na internet a partir de agora? Por onde eu inicio a venda online? Já são perguntas muito mais possibilitadoras, que vão te levar ao encontro de soluções. Entendem, meninas, a diferença de eu perguntar por que algo aconteceu e como eu posso fazer para que isso seja diferente? São formas diferentes da gente fazer um questionamento e que buscam caminhos completamente opostos na nossa mente. Quando eu pergunto por que eu não fiz algo, de quem é a culpa, isso não me leva para uma resposta produtiva. Agora, se eu pergunto, ok, então, diante disso, o que eu posso fazer para? Como eu posso resolver essa situação? Como eu posso melhorar isso e isso na minha vida? Eu tenho certeza que tu vai ter uma série de respostas muito mais produtivas do que se tu ficasse focando aí no problema, na dificuldade, na quarentena, naquilo que tu não fez. Isso não te leva a lugar nenhum. E um outro fator também bem importante, né, gurias, que a gente sempre fala na ZIF e a gente não poderia deixar de falar, e eu acho que é o último tópico que a gente vai abordar aqui hoje, depois a gente vai abrir para perguntas, tá? E se as meninas da equipe já viram alguma perguntinha aí no chat, por favor, nos sinalizem, né? Coloquem ali novamente para a gente ver. É a questão do fato e do significado. Qual é a diferença, né, entre o fato e o significado? Quando eu escolho... deixa eu voltar aqui que a tela não deu certo. Deixa eu ir de novo. Vamos lá. Diante de um determinado fato, meninas, por exemplo, agora o fato com o qual a gente está tendo que lidar é a quarentena, né? E esse é um fato que está aí, né, para todo mundo. Não é nem para um, nem para o outro. Deixa eu tirar minha janelinha aqui da frente. Muito bem. Qual é o fato com o qual a gente está tendo que lidar agora, né? O fato da quarentena. Eu posso dar um significado para esse fato de termos que estar em quarentena de uma coisa muito negativa. Eu posso dar um significado de que isso vai acabar com o meu negócio, de que isso vai dificultar a minha vida social, de que agora eu não posso fazer mais nada, porque agora eu vou engordar, porque eu vou ficar em casa só comendo besteira, porque agora eu não vou ser produtiva, eu não vou conseguir trabalhar em casa porque eu não tenho os recursos adequados. E isso vai me gerar uma emoção super negativa, vai fazer com que eu me sinta mal. E isso vai estabelecer ainda em mim uma crença de que eu sou incapaz de lidar com essa situação, de que eu sou incapaz de superar os desafios que estão sendo apresentados para mim agora. E vão me levar a um comportamento de inércia ou de comportamentos negativos, de coisas que realmente vão reforçar, né, esse significado que eu dei para esses fatos e que sim vão se concretizar na minha vida. Porque toda a realidade que eu experimento, ela é construída primeiro aqui na minha mente, né? E se eu resolver que essa quarentena, né, que esse fato de estar em quarentena vai ser uma coisa ruim, porque isso é negativo, porque eu não vou conseguir fazer nada, eu vou me comportar como tal.
E aí os resultados que eu vou ter na minha vida vão ser de acordo com meus comportamentos. Se eu der um significado para essa quarentena, ok, temos que ficar em casa. É para o bem do coletivo, é para me proteger, é para proteger as pessoas que estão vulneráveis a esse contágio. Eu vou me sentir muito melhor, vou sentir uma emoção positiva. Ok, eu tenho que ficar em casa, é para o bem de todos, é por um propósito maior. E isso vai me possibilitar acreditar que de casa eu posso fazer acontecer. Porque eu estou fazendo alguma coisa que é necessária. E a partir daí eu ter comportamentos produtivos. Se eu entender que é uma escolha ficar em casa, porque não tem ninguém nos multando ainda na rua, né? Eu vi que em Porto Alegre já estão multando idosos aí se andarem na rua, mas por enquanto é uma escolha que a gente tem pelo bem maior. Se eu escolho dar um significado para essa quarentena de ok, é um tempo que eu preciso, né, para reorganizar a minha vida diante desse novo cenário, eu vou usar da melhor forma possível essa oportunidade que está sendo me dada de trabalhar de casa, de estar com a minha família, de fazer coisas de uma maneira diferente, eu vou ter comportamentos muito mais produtivos. Eu realmente vou tentar fazer as coisas diferentes. Não significa que eu vou acertar de cara, né, gurias? Eu tenho certeza que, assim como eu, vocês vão ter muitas tentativas e erros. Mas o aprendizado que a gente vai tendo a cada dia, eu tenho certeza que vai fazendo a gente ter comportamentos melhores. E que sim, nós sairemos muito melhores dessa situação daqui para frente. Resumindo, fato e significado, né? 10% é o fato e 90% é o significado, que é exatamente aquilo que a Sami estava explicando ali. 10% é a quarentena, né? A gente não muda a quarentena. Agora, o significado que a gente dá, 90%, gente, é por nossa conta. Todo mundo aqui está passando pela quarentena, mas tem pessoas dando significados diferentes e cada uma vai colher os resultados do significado que estiver dando, né? Hoje eu vendo um vídeo, ele trouxe uma analogia muito legal. Ele falando de tá todo mundo no avião e tá tendo muita turbulência. E o fato é, o avião está com muita turbulência. Era o mesmo fato para todo mundo que estava dentro do avião. Só que tinham pessoas, umas estavam em pânico, outras estavam rezando, outras estavam gritando, outras estavam lendo livro, outras estavam trabalhando no notebook, outras estavam indo tentando ir no banheiro. Várias reações diferentes diante de um mesmo fato, né? E o que muda isso? Depende de como foi criado o significado, depende das crenças que você criou a respeito, neste exemplo que eu estou trazendo, sobre avião. E sobre a quarentena é algo muito novo. É algo que muitos de nós, eu nunca tinha passado por uma situação como essa. Nós estamos aprendendo a como lidar com esse isolamento. Nós todos estamos muito perdidos sem saber o que fazer. Então, por isso que a gente percebeu que a inteligência emocional, para esse momento, ela é imprescindível. É um momento onde a gente tem que cuidar das pessoas que a gente mais ama. Mas se a gente estiver extremamente estressado, a gente não vai dar o carinho, ou a atenção, ou até o contrário, a gente pode estar criando brigas homéricas. Eu já tive colegas minhas dizendo assim, nossa, a quarentena eu estou de boa, mas os meus pais estão quase se matando dentro de casa. Então, como é difícil fazer essa gestão? Está difícil para todo mundo. Outro caso também falaram, difícil de ver os avós, né? Não podendo abraçar os netos, assim, principalmente aqueles que têm muito convívio, ou as avós que cuidam dos netos. Como assim separar? Como assim agora não posso mais nem ver, nem abraçar, nem beijar? Então, realmente, todos nós estamos aprendendo a lidar com tudo isso e com certeza agora a inteligência emocional vai ajudar vocês no dia a dia perceber as emoções e fazer de vocês alguém mais feliz, mesmo na quarentena, mesmo no isolamento, porque sim, né, Sami, a gente pode ser feliz na quarentena. É isso aí. Tem algumas perguntas muito legais aqui, eu acho que a gente pode abrir esse momento para começar a responder, né, Eve? E aqui tem uma pergunta assim, ó, da Gisele, né?
Como conseguir lidar com o medo e a insegurança quando se trabalha na quarentena? Essa é a tua pergunta, né, Gisele? Tem um Ezinho ali, mas saiu a mais. Deixa eu até botar o óculos aqui para enxergar direitinho. Gurias, quando a gente fala de medo, de novo, quando eu estou com medo, eu não estou no momento presente. Se eu quero desconstruir esse estado de medo, essa sensação de medo que eu estou experimentando, eu preciso me colocar no presente. Como eu me coloco no presente? Prestando atenção naquilo que eu estou fazendo no exato momento, naquilo que eu estou sentindo. Uma dica maravilhosa para sair do estado emocional de medo é simplesmente respirar profundamente, prestando atenção no ar entrando, no ar saindo, na temperatura do ambiente, nos barulhos que tu está ouvindo. Quando tu coloca todos os teus sentidos, os 5 sentidos, prestando atenção no que está acontecendo agora, o medo ele começa a se dissolver. Outra forma bem positiva também de sair desse estado emocional de medo, de transformar esse estado emocional para um estado mais possibilitador, usando recursos que tu tenha no teu ambiente. Por exemplo, se eu colocar uma música que faz com que eu me sinta alegre, que me lembre de alguma coisa positiva, provavelmente eu saio também dessa sensação de medo e dessa sensação ruim que eu estou sentindo, porque a música, se ela te transmite essa coisa boa, ela tem essa capacidade de nos ajudar muito a alterar o nosso estado emocional. Então, para alterar o estado emocional que a gente está, é importante a gente se colocar no presente. Seja, estou sentindo medo, estou sentindo raiva, estou sentindo tristeza, ou até alegria mesmo, como é que eu me coloco no estado presente? Pode ser através de uma respiração bem profunda, uma não, né, meninas? Algumas respirações bem profundas, percebendo o ambiente, para e observa o que está acontecendo. Aí tu te coloca no agora, e aí esse medo ele vai se dissolvendo. O que insegurança nos traz? Insegurança é medo do futuro. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. E como eu não sei o que vai acontecer no futuro, eu me sinto insegura porque eu acho que pode acontecer alguma coisa ruim. Eu construo algo ruim no meu imaginário e a partir disso eu me sinto insegura. Porque se eu construir algo bom, mesmo sem saber o futuro, eu vou me sentir segura. Vamos fazer o exercício. Imagina que agora eu penso assim, bom, eu estou de quarentena, né? Eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu imagino que amanhã eu vou ter um dia super produtivo, que aqueles relacionamentos que eu estou cultivando vão dar bons frutos, que as coisas que eu estou construindo hoje, eu vou conseguir ver o resultado amanhã. Eu estou projetando um futuro positivo. Quando eu projeto um futuro positivo, a insegurança, ela diminui muito. Agora, se eu projetar um futuro negativo, a insegurança vai aumentar. Então, constrói esse futuro para ti. Constrói esse imagético, né? Constrói o teu imagético, esse futuro possibilitador. Como é que tu quer que aconteçam as coisas assim que a quarentena passar? Como é que tu quer que aconteçam as coisas amanhã? Te concentra nisso. Bom, de manhã eu quero acordar assim, aí o meu dia vai ser assado. Te concentra no que tu quer de positivo para que aconteça para ti. E aí essa sensação de insegurança e de medo, ela vai embora. Aí ela não volta mais, Sami? Volta. Volta. Só que daí, novamente, tu presta atenção. Tô me sentindo com medo, tô me sentindo insegura. Ok, então vou voltar pro meu momento presente e vou projetar um futuro positivo. E aí, mais uma vez, tu sai desse estado emocional. Tá bem? Muito bem. Teve Eu uma vi que outra... tinha uma outra Vamos pergunta lá. ali que era sobre como lidar com o julgamento. Alexandra, né? O julgamento dos meus colegas e dos meus chefes. Bom, não tem como entrar em detalhes, né, de julgamento, mas a gente aqui sempre parte do princípio, né, de que nós temos a aprender com toda e qualquer situação, né? Por que essas pessoas estão me julgando? E tentar separar o conteúdo do julgamento, porque assim, às vezes o julgamento vem de uma forma tipo assim, tu não está fazendo direito. A pessoa foi te falar algo
E aí ela foi grosseira, usou palavras inadequadas, por que ela falou desse jeito? Tira a maneira como a pessoa falou e fica só com o que ela falou, né? E percebe, bom, ela disse que eu não fiz isso direito. Aí vai lhe perguntar, tá, mas o que eu não fiz direito? Como tem que ser feito? Né? O que vocês esperam que eu faça? Mas tudo isso não pode ser no mesmo tom o mesmo tom agressivo. Tem que ser realmente tira a agressividade e pega só o conteúdo. Bom, eu percebo que estou sendo julgada, eu percebo que estou sendo criticada, e eu queria entender melhor quais os pontos específicos para eu melhorar o meu trabalho, né? O que eu preciso melhorar no meu trabalho? O que eu preciso entregar que eu não estou entregando da maneira que vocês consideram que seja o correto, né? E vamos lá. Por que crítica, gente? Tem gente que não faz crítica destrutiva. Gente, Eveline, tá? Agora eu tô falando por mim. Eu aprendo até com crítica destrutiva. Eu tiro a grosseria, eu tiro a falta de educação e percebo, tá, mas essa pessoa, o que levou ela a me fazer esse tipo de crítica? Eu sempre busco achar algum aprendizado e vou dizer para vocês que eu geralmente encontro. Geralmente eu encontro algo que eu possa melhorar em função daquela crítica, embora a crítica tenha sido muito ruim. Pode falar, Sânia. Uma coisa interessante também da gente pensar, a gente não conhece a história dela, né? Mas Sim. assim, ó, o que te leva a pensar que está sendo julgada? Porque, gurias, na maior parte do tempo, a gente pensa que as pessoas estão nos julgando. E de verdade, elas não estão nem aí pra gente. Boa, verdade. Né? Uhum. De que forma tu percebe esse julgamento? Porque pode sim ser só uma percepção tua. E eu não tô dizendo que é, tá, amada? Eu tô dizendo que pode ser. Pode E o ser. que eu tô usando aqui é um exemplo de uma situação que é muito comum, principalmente entre as mulheres, que pode ajudar várias mulheres aqui, se não for o teu caso. Tudo bem, pega só o que é teu. Mas, geralmente, essa coisa de sou criticada, sou julgada, é muito mais uma percepção nossa do que realmente um fato, né, de alguém nos julgar, de alguém nos criticar. Às vezes, a forma como as pessoas nos colocam as coisas nos fazem acreditar, e aí é uma crença nossa, de que elas estão nos julgando. Mas, às vezes, é a única forma que ela conhece de nos passar uma informação. Uhum. Né? E o que te faz acreditar que as pessoas não estão achando o positivo que tu faz, né? Nesse caso, como é no ambiente de trabalho, eu e a Eveline, a gente trabalha muito com liderança, porque vamos e venhamos, né, gente? Seja na vida pessoal ou profissional, os relacionamentos são sempre o grande desafio, né? E no ambiente de trabalho, isso fica muito evidente, principalmente porque as pessoas não sabem se comunicar. Elas passam as informações de uma forma inadequada, elas não atingem o seu objetivo com a comunicação. E isso gera muito conflito. A maioria dos problemas que a gente tem no nosso ambiente de trabalho é por falta de boa comunicação, né? E aí isso faz a gente achar que está num ambiente que é inóspito, num ambiente onde a gente não é benquista, ou que as pessoas estão julgando que a gente não faz direito, por falha de comunicação. Então, são duas coisas para te observar. Primeiro, percebe o que te faz acreditar que as pessoas estão te julgando. Que palavras que essas pessoas usam que fazem tu te sentir criticada? Que atitudes, que posturas fazem tu te sentir julgada e criticada? Porque às vezes é um olhar que a pessoa te deu, é uma expressão facial, é a forma como ela se colocou na tua frente. E isso tem um significado para ti e provavelmente tem um significado bem diferente para ela. Então, escolhe dar um significado mais positivo. E isso que a Eveline trouxe aqui, gente, é uma coisa muito, muito, muito importante. A gente chama na programação neurolinguística de metamodelagem, que é a gente entender o que de fato está por trás da fala dessa pessoa. O que de fato ela está te trazendo quando ela traz uma informação que parece um julgamento ou parece uma crítica. O que ela está esperando de ti? Qual é a necessidade que não está sendo atendida?
qual que é o objetivo dela com aquilo que ela está te trazendo. Então, se vocês fizerem essas perguntas de, ok, deixa eu entender o que tu quer que eu faça diferente, deixa eu entender o que eu posso fazer melhor, pontua aqui para mim aonde as coisas não estão saindo adequadamente, aí sim, tu consegue olhar para a solução pontual que tem que ser melhorado. E aí eu tenho certeza que essa sensação de julgamento, de crítica, ela vai diminuir, até porque daí vocês começaram a alinhar a comunicação de vocês. Só que Meninas, reforçando. tem muitas perguntas legais, não vai dar tempo de responder todas. Próxima vez vamos reservar mais tempo para responder as perguntas que estão Da muito próxima boas. vez, Eve, a gente vai pedir as perguntas antes. Vamos Porque daí a pedir. gente coloca elas numa ordem que faça sentido, né? E a gente vai trazendo todas as dúvidas das meninas e de um jeito que a gente não precisa deixar ninguém sem resposta. Meninas, olha só. E exatamente esse último tema que a gente estava falando é o tema do nosso próximo encontro. Na próxima quarta-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, né? Nós estaremos realizando esse encontro online, esse seminário online aqui, e o tema vai ser comunicação em tempos de crise, né? Como a gente pode melhorar nossa comunicação para se comunicar melhor com as pessoas, visto que muitos dos conflitos que nós estamos enfrentando, tanto dentro de casa, quanto no WhatsApp, a comunicação no WhatsApp, que a gente comentou que as pessoas estão brigando, tudo isso é comunicação. Como a gente pode se comunicar melhor, percebendo que as emoções das pessoas estão à flor da pele? Então, vocês em primeiríssima mão estão recebendo o link que eu coloquei várias vezes aqui no chat. Então, gente, já cola, né? E depois já entra nesse link, vai te pedir lá o teu e-mail, que tu coloca ali os teus dados para te receber em primeira mão os dados e mais informações de como que vai acontecer o nosso próximo seminário, certo? Outra coisa que eu queria pedir para vocês, deem um print da tela, tirem fotos e postem lá no Mulher Coach. Vamos fazer pose bonita, Sami? Faz uma pose bonita aí, Como Sami. é? Me conta aí. Vamos Vamos lá. printar a tela aí, mulherada. Eu Vamos já dar um vou print. eu já printei, agora eu já vou pegar aqui, ó. Ó, gurias, podem, todo mundo fiquem à vontade, peguem os seus celulares, vamos tirar uma fotinho da nossa tela aí, quem Eu também quiser vou tirar fotinho. compartilhar. Postem lá, Aí, meninas. aí, ó, posezinha. Tchã, tchã, tchã. Será que tá certo aqui, 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 aqui. Aí. Muito legal, gurias. Assim, ó, então semana que vem, como a Eveline falou, tá? O que a gente percebe? A nossa inteligência emocional, ela é posta à prova principalmente quando a gente se relaciona com o outro. É quando a gente está diante de uma outra pessoa que a gente percebe que a gente tem controle ou não sobre os nossos comportamentos, que são motivados pelas emoções. E isso aparece muito na forma como a gente se comunica. É através da comunicação que iniciam a maioria dos conflitos, da má comunicação. E para a gente entender que comunicação é muito mais do que as palavras que eu escolho para proferir, né? A gente sabe que de uma comunicação, 7% são as palavras, gurias. 7% é o conteúdo, é o que a gente está dizendo. Os outros 93% é como a gente está dizendo, é a nossa expressão corporal, é como a gente está mostrando a nossa expressão facial, é o tom de voz, é o volume, é a velocidade da fala, é isso que vai impactar muito na minha comunicação. Então, a gente tem que entender como usar todas essas ferramentas ao nosso favor, como ser objetiva na nossa comunicação, como se fazer entender, como transmitir informações até que não são positivas de um jeito em que a pessoa esteja aberta, como realmente conseguir falar e ser entendida. Então, se isso faz sentido para vocês, já entrem no link ali, já cadastrem o e-mail de vocês, que vocês vão receber em primeira mão. Só cabem 100 pessoas na sala. A ideia é que esse movimento que a gente tem aqui vá realmente aumentando. Então, vocês são as primeiras a receberem, já se cadastrem. Divulguem para mais mulheres. Hoje a gente teve mais de 20 espaços aí na sala sobrando, né? Porque querer mudar, querer melhorar, todo mundo quer, mas na hora de fazer o que tem que ser feito são poucas, né? Vocês estão de parabéns por ter conseguido realmente reservar 2 horas do dia de vocês
para o desenvolvimento pessoal, para pensar como vocês podem ser ainda melhores. Então, participem com a gente na semana que vem. Já cadastra o teu e-mail lá, que esse conteúdo de comunicação eu tenho certeza que vai ser valiosíssimo, gurias, para a vida pessoal e para a vida profissional de vocês também. Outra coisa bem importante, falta um minutinho ainda. A partir desta sexta-feira, nós vamos fazer 10 lives às 10 horas da manhã e 10 minutos sobre inteligência emocional. Alguns dias serão comigo e com a Eve, outros dias serão uma de nós, com uma das meninas da equipe Mulher Coach. A Grazi vai participar, a Maitê vai participar, a Mônica vai participar, a Tati vai participar, a Narinha vai participar, a Simone vai participar, um monte de treinadora maravilhosa que vai estar compartilhando seus conhecimentos com a gente, dando dicas aí importantíssimas para a gente manter o foco e trabalhar da forma mais equilibrada, mantendo a nossa saúde mental, né, e controlando os nossos comportamentos a partir das nossas emoções, tá bem? 10 e 10 da manhã, a partir de sexta-feira, 10 lives lá no @mulhercoach, e te esperamos aqui quarta que vem para esse webinar, né, para esse seminário de comunicação, que eu tenho certeza que vai ser valiosíssimo. Divulguem para outras mulheres e até lá! Então, coloquem a fotinho aí do print que vocês tiraram, marquem o Mulher Coach e vamos na próxima live lotar essa sala aqui, né? Vamos lotar o nosso próximo seminário online. Vamos estourar aí o limite de 100 pessoas e aí a gente vai fazer cada vez mais mulheres assumindo o controle, sendo a CEO do seu cérebro e da sua mente. Certo, meninas? Um grande beijo, obrigado por estarem com a gente até o finalzinho. Tá aí o link, cadastre-se lá e um grande beijo. E meninas, se tiverem oportunidade, a gente vai postar, né, essa foto da nossa reunião aqui no Instagram. Comentem lá se foi valioso, se teve alguma coisa importante ali que tu teve um insight, para estimular outras mulheres a olharem para suas emoções e para pensarem sobre essas questões aí no dia a dia delas também. Tá bem? Porque beijo, mulherada linda. Se a gente falar, né, do que a gente trouxe aqui é uma coisa. Outra coisa é quem participou dar um depoimento. Então, vamos postar lá a fotinho e aguardamos os comentários de vocês, tá bom? Grande beijo, meninas!